Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. Livro do princípio. 45. Olhe junto comigo. Coloque a mão sobre a palavra. Amado Deus, querido Pai, oramos a Ti pedindo ao Senhor instrução para que a mensagem do Senhor seja ministrada, meu Pai, sobre a nossa vida. O Senhor me disse que nesta noite queria palestrar com o Teu povo. Nessa noite, meu Deus, o Senhor disse que iria palestrar com a igreja. Então, Deus, eu lhe empresto a minha mente. Eu lhe empresto tudo que eu sou, tudo que tenho, Pai, para que o Senhor, meu Deus, brade em meu coração, para que a Tua igreja, meu Deus, seja tocada por meio da palavra ministrada aqui. Deus, em nome de Jesus, te entrego tudo, Pai. Te entrego essa mensagem nas Tuas mãos e a igreja que crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 45. A partir aí do versículo 4. Diz assim. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, que em hebraico quer dizer Ani Yosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos. Por mim, há de ter vendido. Vendido para quê? Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do... Leia comigo, reforçando o versículo 7. Deus me enviou adiante de vós. Mais forte. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um livramento. Olhe para mim, irmãos. Deus vai palestrar contigo nesta noite. Você crê nisso? Nessa madrugada, estava meditando a palavra de Deus. E Deus, Ele palestrava comigo, falava no meu coração. Coisas tão bonitas, né? Que são de aprendizado para a nossa vida.
são de aprendizado. E o que mais me agrada, pastora, é porque eu já fiz menção sobre a vida de José por centenas de vezes. Mas o engraçado é que cada vez a palavra de Deus, ela vai se renovando. A palavra de Deus, ela vai se modificando. E Deus é tão lindo que Ele faz a gente enxergar detalhes que outrora a gente não conseguiria enxergar. Deus me leva. Quando nós falamos a respeito de José, é de costume a gente falar ali do capítulo 37, né, quando a Bíblia faz menção de José. Mas Deus queria palestrar comigo algo diferente, me dar uma visão melhor. Então me leva ao capítulo 45, aonde José já, depois de governador, tá? Já depois de governador, José agora, ele vai confessar com seus próprios lábios, perante os seus irmãos, dizendo o seguinte: não vos entristeçais, e também não quero que vocês fiquem irritados com vocês mesmos. Não quero que vocês fiquem chateados, porque hoje eu estou conseguindo entender que tudo que aconteceu, tudo que ocorreu comigo foi necessário. Eu passei por tudo que passei, eu vivi tudo que vivi, porque foi necessário viver, foi necessário passar. E foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar a vossa sucessão. O que é a sucessão? Família, geração. Então ele está dizendo, Deus me enviou na frente, porque ele já sabia que viria fome. Ele já sabia que surgiria uma grande fome. Imagine agora se surge essa grande fome e eu não estou aqui para poder preservar a vida de vocês. Olha que grandeza. Olha a grandeza de José. José está dizendo e reconhecendo, olha, eu sei que vocês me venderam, eu sei que vocês fizeram tudo comigo, mas foi necessário que tudo isso acontecesse. O que eu entendo com isso, que José, ele atingiu um grau de maturidade. José, ele atingiu um grau na excelência de maturidade, que ele agora não vai culpar os outros. Ele agora não vai apontar dedos. José agora não vai dizer que tudo que ele passou, tudo que ele viveu foi por causa dos outros. Ele vai entender que tudo isso foi a circunstância, o processo, foi necessário. Tá? Mas eu titulei essa palavra como o seguinte: entendendo o meu chamado. Deus vai palestrar isso contigo hoje a respeito do teu chamado, a respeito daquilo que Ele tem contigo. Aleluia. E eu pedi direção a Deus. Deus, me dá um tema. E Deus falou assim, coloca aí, entendendo o chamado. O que é entender? Entender é você compreender, é você estar por dentro de tudo, todos os detalhes. E eu postei uma frase nesta madrugada, a maioria compartilhou, que é o seguinte: ninguém conseguirá entender o seu chamado se ao menos não tentar compreender aquele que chamou. Você não vai entender as coisas que você passa hoje, você não vai compreender. A pessoa que, por exemplo, não entende chamado, é porque também não entende nada de Deus. Porque quem entende de Deus sabe o que está passando, sabe o que está vivendo, sabe o porquê dos levantes, sabe o porquê dos desertos, o porquê das provas. Por quê? Porque ela entende tudo que é Deus. Deus é assim, para exaltar, Ele permite a humilhação, para poder levantar, Ele permite cair. Então, se você não entender nada de Deus, tu não entenderá nada do teu chamado. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o significado de chamado, todo mundo sabe aqui, mas eu já até falei isso aqui esses dias em hebraico. Aí Deus me faz procurar, pastora, no dicionário do burro. Algumas pessoas dizem que chama de dicionário Aurélio. Fui lá no Aurélio, dicionário português, e fui ver, entender o que é o chamado. E a palavra chamado significa designado. Alguém que foi designado para alguma coisa.
Olha que top. Alguém que foi designado para algo. Quando Deus te chama, Ele te chama não é para ficar sentado na cadeira. Ele te chama e te designa. Ele coloca você, né, para fazer algo, alguma função, exercer alguma coisa. Então, agora Deus está designando José. Deus está designando José para um grande projeto. Deus está designando José para uma grande obra. Deus está designando José para um feito histórico dentro da sua geração. Mas o problema é que José, ele só tem 17 anos. O problema é que quando a ficha de José cai e que José começa a entender aquilo que Deus tinha para ele, ele só tinha 17 anos. Era um jovem. E no capítulo 37, a palavra de Deus vai dizer que Deus contou com José em sonhos, ainda muito jovem. A palavra jovem aqui, aplicada, significa criança, significa bebê, alguém inocente, alguém incapaz. Se você chegar para uma criança hoje e falar assim, atravessa a rua, e a rua está cheia de carros, sem ela entender o que está acontecendo, ela vai fazer o quê? Por quê? Porque ela é uma criança. Se você hoje dá uma bronca numa criança, ela chora. Por quê? Se você pegar e dar responsabilidade para uma criança, ela não vai entender, porque ela ainda é imatura. E o problema todo era que quando José começou a entender o chamado dele, quis entender aquilo que Deus tinha para ele, ele ainda tinha 17 anos, ainda era imaturo. E nessa noite eu quero falar um pouco da imaturidade de José. Eu quero falar o quanto José foi imaturo para entender aquilo que Deus tinha para ele. E a imaturidade eu coloquei aqui, ó. José foi designado para uma grande tarefa, que era de salvar a sua geração, fazendo assim se cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó. Em outras palavras, Jacó estava já com 11 filhos quando nasce José. Deus não escolhe os 11, Deus escolhe José. Aí eu gosto do que Flávio Joséfo diz na história dos Hebreus, pois Joséfo ele diz o seguinte, que na verdade, né, Jacó, porque eu já vi muita pregação assim, é porque Jacó preferia José, porque era o filho da velhice. Não é isso. Joséfo ele vai abrir um leque de opções quando ele diz o seguinte, que desde o nascimento de José, Jacó já começou a entender que Deus tinha algo com o menino. Pensando desta maneira, nós começamos a tirar muitas linhas de raciocínio. Por quê? Porque então, eu logo começo a entender que José, ele é bajulado, paparicado. José, então, conforme vai crescendo, Jacó, ele vai adulando, ele vai preparando, ele vai cuidando mais de José, porque ele sabia que Deus tinha algo com o garoto. Só que isso não traz benefícios. Isso acaba trazendo malefícios, porque alguém muito paparicado é alguém que não vai saber o que é dor. É alguém que vai crescer imaturo. É como um filho. Se você não permitir que teu filho rale o joelho no chão, ele nunca vai entender o que é dor, o que é queda. Se você não permitir, às vezes, o teu filho tomar um choque na tomada, que isso, pastor? O senhor está sendo radical. Quem é que nunca tomou um choque na tomada e nunca mais meteu o dedo nela? Por quê? Porque tem coisas que é necessário que a gente passe para o nosso amadurecimento. É necessário passarmos por algumas coisas para que a gente amadureça. Mas Jacó não entende isso. Por que que Jacó não entende isso? Porque tinha sido desta maneira que ele também tinha sido criado. A palavra de Deus diz que Jacó, ele habitava em tendas. E a sua mãe o adulava, o bajulava, cuidava dele.
E quando Jacó, ele tinha que assumir a promessa, não pelo jeito que ele assumiu, porque desde o ventre Deus já tinha dito, ele vai ser o mais novo, vai ser o herdeiro da promessa. Então eu entendo que Rebeca não precisava enganar, não precisava ajudar, mas ele era tão paparicado que Rebeca agora vai trapacear. E Jacó, ele herda a bênção trapaceando. Então agora Jacó, ele vai transmitir a mesma coisa para José. E a palavra de Deus diz que José com 17 anos é adulado, pastor. É paparicado. Aí olha só, o que mais atrapalhou José no início do seu chamado foi a sua imaturidade. Por ele não conseguir entender que Deus não havia o chamado para receber uma túnica, mas sim para ser instrumento de um grande livramento para o povo. Só que preste atenção, você ouve corinho de fogo, já preguei sobre isso, você ouve corinho de fogo falando, tem não sei o que de túnica, tomaram a minha túnica, querem minha túnica, e você ouve pregações falando, irmão, vocês estão com raiva de você por causa da túnica, só que essa túnica eu titulei, e eu olho isso aqui porque vai para o YouTube, é essa túnica que Jacó deu para José, não era a túnica da bênção, era a túnica da imaturidade. Porque a palavra de Deus diz que quando Jacó dá essa túnica a José, parece que um negócio muda dentro de José. E José, que agora estava calado, começa a falar. José, que agora estava quieto, começa a contar para os irmãos os seus sonhos. José, que nunca tinha falado nada, agora começa a abrir a boca. Por quê? Porque a túnica mexeu com o ego dele. A túnica talar, que significa túnica de mangas longas, que continha as cores do arco-íris e que fazia ele lembrar do pacto com Noé, da aliança, fez o ego do garoto inflamar. Por isso que eu digo, tem gente que não vai ser exaltado. Por quê? Porque a exaltação, para quem é imaturo, se torna destruição. Quem recebe túnica antes da hora, acaba se destruindo. Quem recebe túnica sem estar preparado para receber túnica, acaba parando no poço. Por isso que eu digo para você, pai, para você, mãe, para você, jovem, se você não recebeu algo, é porque Deus ainda não sente em você a maturidade o suficiente para te entregar. E antes de eu pregar isso para você, Deus falou comigo. Eu falei, Deus, eu entendi, porque eu ainda não recebi determinadas coisas. Ele sim, porque eu ainda estou te preparando. Eu ainda estou preparando, eu estou te amadurecendo, filho. A palavra amadurecimento, ela é muitas vezes lembrada por uma fruta ou por algo que você come. Por quê? Porque nós só comemos algo que já está na hora, no ponto. É ou não é verdade? Manga verde é até bom para as grávidas. Mas, meu amigo, eu não consigo comer manga verde antes do tempo. Se fosse assim, na hora da fome, você pegava um saco de arroz e, em vez de levar para a panela, jogava direto no prato e comia. Por que você, antes de comer, você lava o arroz, prepara ele, para poder depois colocar no prato e você comer? Porque até você não gosta de comer nada antes do tempo. Porque a gente entende que tudo que é antes do tempo não está preparado, não está pronto. É ou não é verdade? Quem gosta aqui de picanha? Você gosta de picanha, sim ou não? Mas quando você vai e compra ela no mercado, tu chega em casa, bota sal e come ela do jeito que ela tá, o que você faz com a picanha? Você tempera. E para quem cozinha, às vezes temperar é melhor do que até comer, porque dá gosto de preparar, dá gosto de fazer.
Quando Deus ele vai te temperando, quando Deus vai te preparando, no processo de preparo, no processo de amadurecimento, Deus ele dá gosto. Quando você está preparando a carne, você está dando gosto a ela. Por quê? Quem come carne sem ser temperada, come ela sem gosto. Você come a picanha, mas você não sabe nem se é picanha mesmo, porque ela não tem gosto. Porque a picanha só dá gosto quando ela é temperada. Assim é o crente. O crente só aparenta ser crente quando ele é preparado para ser crente. O crente só aparenta ser crente quando ele está maduro. E aí José, eu coloquei aqui, ó. José tinha 17 anos e era apenas um jovem. A imaturidade atrapalha a caminhada de José. Aí Jacó dá a túnica para José. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a partir daquele momento, José, ele se enche. Recebi a túnica de papai. E por fim, Jacó ainda fala assim: eu quero que você vá trabalhar com seus irmãos. Amém? Amendoim. Eu quero que você vá ver os seus irmãos trabalhar. É só você ler. A Bíblia vai dizer que Jacó fala assim: teus irmãos foram trabalhar, eu quero que você os vigie. Jacó não fala assim: eu quero que você bote a mão no arado, eu quero que você trabalhe igual teus irmãos. Por quê? Porque se José trabalhasse, ele não ia ter o que falar dos irmãos. Se José fosse trabalhar, ele não ia ter tempo de fofocar sobre os irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo: e trazia mais notícias dos seus irmãos a Jacó. Aí eu fui pesquisar, eu falei: o que esses caras estavam fazendo? Será que esses homens estavam fazendo coisas absurdas? Será que esses homens estavam fazendo coisas contaminadas, pecando contra Deus? E na verdade não. E por que José trazia má notícias? Por que José vinha trazer? Sabe por quê? Porque José me revela algo tremendo aqui. Nessa época, Jacó era o homem mais rico da terra. Mais rico. A Bíblia diz que a possessão de Jacó ultrapassava fronteiras. Então nós temos um menino mimado e nós temos um menino que tem um pai que tem tudo. Oh, glória. Sei que você está dormindo, né? Sei que você está até em outro lugar. Mas quem estiver ligado aqui vai pegar o que eu vou falar. Eu estou dizendo que José é mimado. E José tem dinheiro. Seu pai tem condições. Seu pai está bem na fita. Então, quando José ele vai e ele volta, ele não está nem aí para nada. Eu vou chegar lá e vou contar para o meu pai tudo o que está acontecendo. Só que a Bíblia me dá um detalhe, que José era o filho de Raquel, a mulher mais amada de Jacó, tá? José era filho de Raquel, a mulher mais amada, o que significa o seguinte: as primeiras esposas, que palavra, as primeiras esposas de Jacó foram Raquel e Lia. Significa que essas duas esposas eram as que tinham mais privilégios dentro da casa de José. E a Bíblia diz: e traziam mais notícias dos filhos de Zilpa e dos filhos de Bila. Quem era Zilpa? Quem era Bila? Escravas. Escravas que eram tidas como mulheres de José. Pastor, não entendi, pastor, está muito pesado para mim. Eu estou querendo dizer que José, ele olhava para os irmãos com indiferença. José olhava para os irmãos e dizia: eles são filhos de escravas. Papai, os filhos de Zilpa, de Bila, são assim, assim, assado. E Jacó dava crédito para quem? Para José. Só que a imaturidade de José era... E isso eu estou dizendo que Deus tinha algo com José. Deus tinha algo com José. Isso enche o ego de José a tal ponto que a Bíblia vai dizer, e Joséfo vai me respaldar,
que quando ele vai contar o primeiro sonho, que é para os irmãos, a Bíblia diz que José está sozinho com os irmãos, quando estão num campo de trigo. Aí José chega para eles e fala assim: ei, eu tive um sonho essa noite, e eu queria que vocês me ajudassem a interpretar. Peraí, José foi um exímio interpretador de sonho. Significa o quê? Que ele não precisava contar para os irmãos interpretar nada. Ele só contava para os irmãos para poder fazer o quê? Eu vou mexer com eles. Eu vou mostrar para eles que eu posso, que eu tenho, que eu sonho, que Deus fala comigo. E tem gente que é assim. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que porque Deus fala. Tem gente que porque recebe mais revelações, que tem mais facilidade de pregar, de cantar. Tem gente que faz questão de exibir o dom. Só que dom, meu amigo, é algo que te dá, que Deus te dá, mas que também pode te tirar. E a pergunta que eu faço é o seguinte: eu vi isso numa pregação, né? A pregação da Isa Reis, e ela disse o seguinte: você sem dom, o que você é? O que é você sem o dom que você tem hoje? Então tem muita gente aí se gabando porque tem um dom. E se Deus tirar o dom, quem é você? Quem seria José se Deus tirasse o dom dele de ter sonhos? Aí a Bíblia diz que José, ele vai contar para os irmãos. Naquele momento os irmãos ficam revoltados, chateados. Por quê? Porque Deus tinha dado esse sonho a José. Mas José era tão imaturo que agora estava falando para os outros aquilo que Deus tinha dado para ele. Isso não foi nada. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai entender que teve o segundo sonho, pastor. Só que dessa vez, José ele espera uma reunião de família. Joséfo diz que estava reunido, a família estava junto, pai, mãe, as escravas, todos os filhos. Aí José espera esse momento. E ele aparece na história, no meio de todo mundo, dizendo: eu quero contar um sonho, para que vocês me ajudem a interpretar. E Jacó diz: fala, filho. O que você tem para falar? Olha, eu sonhei que a lua e o sol e mais 12 eixos se prostravam diante de mim. Quando José fala isso, a Bíblia diz que Jacó, juntamente com os irmãos, se levanta. Olha que vai vir a revelação da palavra. E a Bíblia enfatiza que Jacó fala assim: o que é isso, rapaz, que você está falando? Quer dizer então que eu e a sua mãe nos prostraremos diante de ti juntamente com os teus irmãos? E a Bíblia diz exatamente assim. Agora, seja inteligente. Isso aqui é Deus palestrando. Sabe o que está escrito após isso? E os irmãos de José, a partir daquele momento, o odiaram ainda mais. Mas Jacó guardava esse negócio com ele. Pastor, não entendi. Sabe por quê? Que Jacó na hora abriu a boca para falar? Porque Jacó tinha entendido o mal que a túnica tinha feito a José. Jacó se levanta e repreende a José, porque Jacó está dizendo assim: meu filho, cala essa boca. Pastor, ainda não entendi. Jacó está dizendo para José: José, não é tempo de contar isso, não é tempo de revelar isso, não é tempo de trazer a ira de ninguém para dentro de casa. José, você ainda não está pronto. José, você ainda não está preparado. Mas já era, ele já tinha contado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, os irmãos de José ficam o quê? Irados. Mas a imaturidade de José era tão grande que ele se achava intocável. José, ele se achava intocável e dizia o seguinte: ninguém vai me tocar. Eu sou o filho amado de papai. Eu sou o filho escolhido do meu pai. Ninguém vai me atingir, não.
Só que a Bíblia diz que os irmãos de José tramaram a partir daquele dia matá-lo, destruí-lo. A túnica da imaturidade agora vai fazer José sofrer o risco de não sentar mais no trono. Está entendendo isso? Às vezes tu recebe uma túnica no momento errado e por causa dessa túnica tu não vai sentar no trono. O que Deus tinha para José era trono. E agora Jacó sabe disso. Por quê? Porque quando Jacó agora fala assim, vai olhar teus irmãos, a Bíblia diz que Jacó fica com o coração, porque ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. E José vai, imaturo, achando ainda que nada poderia acontecer com ele. E a Bíblia diz que quando José ainda vem ao longe, os irmãos abrem a boca e dizem assim, lá vem o tal sonhador, lá vem ele. E eles começam a tramar a morte. Você está entendendo as consequências da imaturidade? Você está entendendo? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é revelação da palavra. Você pode procurar isso aí, irmãos. Isso aqui é Deus que dá. Pastor, mas Deus não queria que José fosse vendido? Deus não queria que José passasse por tudo aquilo? Quem disse? Talvez Deus não tinha um poço para José. Talvez Deus não tinha cadeia para José. Mas Deus entendeu que por causa da imaturidade dele, ele ia ter que passar por todo aquele processo. Agora eu começo a pregar a palavra de Deus. Talvez esse processo que você está passando, ou que ainda vai passar, é por causa da tua imaturidade. É porque você não consegue compreender o teu chamado. É porque você não consegue entender que quem te chamou foi Deus, não foi o pastor Felipe, ou muito menos a unção renovada. Você ainda não, a ficha ainda não caiu, que o que Deus tem para você é coisa grande. Deus não tem uma simples túnica. Deus tem só para mim um uniformezinho de obreira. Se Deus tivesse só um uniformezinho de obreiro para você, Ele não tinha te chamado. O que Deus tem para você são coisas gigantes. Mas como você ainda está imaturo, você vai ter que passar pelo poço. Você vai ter que passar pela prisão. Você vai ter que correr risco de vida. Tem gente que tem que correr risco de vida para começar a entender aquilo que Deus tem para ele. Tem gente que tem que ser chicoteado. Tem gente que tem que sofrer. Tem gente que tem que passar no vale da sombra da morte. Tem gente que tem que ser engolido por peixe. Tem gente que tem que passar por lutas grandes para falar assim: Senhor, eu me rendo. Eu entendo o que o Senhor tem para mim. Eu reconheço o meu chamado. Eu reconheço a minha fé. Eis-me aqui, meu Senhor Jesus. Agora José vai parar dentro do poço. Eu soltei aqui para os meninos. Isso aqui é uma outra vertente, linha de raciocínio. Se eu quiser pregar nisso, eu posso. A Bíblia diz que José é jogado dentro de uma cisterna. A cisterna estava vazia. A palavra de Deus também no livro de Jeremias, capítulo 32, vai dizer que o profeta é jogado dentro da cisterna por causa das revelações. Só que a cisterna não tem água. Cisterna sem água é uma cisterna cheia de lama, lodo. A Bíblia diz que José é jogado dentro da cisterna. E por que a cisterna não tem água? Porque lá no livro de Gênesis, Deus tinha feito um voto com Noé, dizendo o seguinte: nenhuma das minhas gerações ou possessões morrerão afogados. Pastor, não entendi. Então fica isso aí no teu coração, que é profundo demais. Posso terminar ou você vai entender? Posso? Pegou, pastor, ou não? Só que aqui eu entendo, ô Jefferson, que quando os irmãos vão jogar ele quando eles vão jogar ele na cisterna, antes de jogar, tira o quê? Qual é o nome da túnica? A túnica da
Quando eles vão jogar José no poço, ele fala assim: tira a túnica. Ai, que revelação! Irmãos, antes de ser jogado no poço, eles falam assim: tira a túnica da imaturidade. Tu vai ter que passar no processo para tu aprender a ser sujeito homem. Deus nessa noite está mandando dizer que vai tirar a túnica da imaturidade, para que você entenda o chamado dele, para que você entenda aquilo que ele tem contigo. Ai, a surama da calaba. Me dá a túnica, me dá. A Bíblia diz que José brigou. A Bíblia diz que José esperneou. A Bíblia não diz que não houve, não, a Bíblia diz que não houve uma palavra de José. Por quê? Porque quando os irmãos jogam ele no poço, a ficha cai e ele começa a dizer: agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu estou entendendo que o Senhor tem comigo. E ele fica calado, ele fica quieto. A Bíblia diz que José agora é vendido pelos ismaelitas, para os ismaelitas. E José agora vai parar onde? Vai parar lá no Egito. Dentro do Egito, a Bíblia diz que um homem chamado Potifar compra José. José agora vai trabalhar na casa de Potifar. E adivinha o que José recebe? Lê lá que você vai ver. Segundo a palavra de Deus diz que José recebe também uma túnica. Vejam que no ministério de José, toda hora tinha alguém querendo dar o quê? Toda hora queria alguém jogar uma túnica nas costas de José. Qual era a túnica de Potifar? Você vai trabalhar para mim, você vai ser meu servo. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. A casa de Potifar prosperou a ponto que Potifar disse: tudo que eu tenho aqui dentro, a partir de agora é teu. A partir de agora é teu. Por quê? Porque Potifar era o diabo querendo parar o ministério de José. O Potifar era o diabo dizendo o quê? Você chegou até aqui, tu já tem tudo, tu tá bem, fica paradinho aqui. E Deus lá no céu dizendo: não, você vai ter que chegar no trono, você vai ter que você vai ter que botar um anel. Eu quero você de anel, eu quero você como pai de Faraó. A tua palavra vai ser maior do que de todo mundo aqui dentro. Aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar agora vai tentar se usufruir de Potifar. Mas a Bíblia diz que quando José corre, inconsequentemente ela agarra onde? E faz o quê? Arranca. Mais uma vez, Deus estava permitindo José perder a tal da túnica da imaturidade. Por quê? Porque depois desse episódio, José vai parar de novo na cadeia. De novo, José vai parar preso. E dessa vez, irmãos, lá dentro da cadeia tem quantos padeiros? 2. Só que um estava sentenciado à morte. Aí alguém fala assim: rapaz, surgiu uma vaga de padeiro. Isso. José, surgiu uma vaga de padeiro. Você quer entrar nessa vaga? Por quê? Porque os presos daqui para frente vão ser mortos. Aí José rejeita a vaga de padeiro. Por quê? José está tão maduro para entender, Jefferson. Não era como padeiro que Deus queria ele. A Bíblia diz que ele é chamado no palácio. Alguém fala assim: olha, o rei teve um sonho, precisa de alguém que interprete. A José, um homem que contava sonho, agora vai
O homem que contava sonhos amadureceu a tal ponto que deixou de contar para alguém. Chama José. Aí José vai. Aí o rei conta o sonho. Aí José diz: eu sei o que é. É isso. Aí o rei fala assim: eu quero um homem como esse do meu lado. Eu quero um homem como este comigo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, José deixa de ser escravo e se torna governador. E o faraó olha para ele e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa que é o seguinte aqui. Tá vendo esse anel aqui? Esse anel aqui, quem tem esse anel aqui, pode dar qualquer ordem dentro do Egito, que vão ter que obedecer. A Bíblia diz que diante de todo o Egito, o rei tira o anel e põe no dedo de José. Irmãos, deixa eu concluir aqui. Que palavra. A maturidade de José é também a sua, ou melhor, a imaturidade de José também foi a sua ingenuidade. Como assim, pastor? A imaturidade fez com que ele fosse ingênuo. O que é uma pessoa ingênua? Você sabe? É uma pessoa sem maldade. Uma pessoa ingênua é uma pessoa sem malícia. E no mundo que a gente vive, irmãos, se você for ingênuo, você vai ter uma pessoa que toda hora será passada para trás, enganada, vão fazer você de bobo. Nós vivemos num mundo que a ingenuidade não é mais algo a teu favor, é um defeito. Uma pessoa ingênua agora é uma pessoa que tem defeito. Por quê? Porque hoje nós vivemos um mundo de aproveitadores. Nós vivemos um mundo onde as pessoas querem se aproveitar de você. E se você for ingênuo, você sempre vai ter mágoa no teu coração. Porque as pessoas vão te usar, conhecendo em você a tua ingenuidade. José, ele não tinha essa maturidade. E ele acabou sendo ingênuo. No seu chamado. E eu botei aqui, ó. No versículo 11 diz: os irmãos invejavam José. Os irmãos faziam o que, igreja? Os irmãos faziam o que? Invejava José pelo que ele tinha ou pelo que ele era? Porque não era todo mundo que tinha um dom que ele tinha. Você entende o motivo de tanta ira? Você entende por que o diabo se levanta a ponto de querer te destroçar? Porque você foi escolhido dentro de uma casa que tem várias pessoas para ser o que muitos não vão ter e jamais vão ser. Isso causava ira. Mas a Bíblia diz que esse garoto aqui, pastor, ele aprende com o processo. Pensa que acabou aqui? Pensa que ia acabar sem a pregação? Livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, eu te escolhi para ser profeta, Senhor. Eis que não sei falar, não sei andar, não sei me proceder, não passo de uma criança. Às vezes, qual o tema da palavra, igreja? Entendendo às vezes,
Deus ele vai te apoiar no teu chamado, mas vai permitir que você passe pelo processo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Jeremias começa a passar pelas provas, pelas dificuldades. Quer mais? Quer mais um? Por que não falar de Pedro? Hã? Por que não falar de Geazi? Hã? Por que não falar de Geazi, pastora, que andou tanto tempo do lado do profeta e teve que ver outro ser ungido no seu lugar porque era tão imaturo? Hein? A imaturidade vai fazer você estagnar, parar. Ela vai fazer você ver outras pessoas crescerem no teu lugar. Ela vai fazer você observar quem chegou depois. Já viu quando, por exemplo, está num lugar cheio de imaturidade, aí chega alguém mais maduro, logo a responsabilidade é lançada sobre ele? Por quê? Porque a maturidade significa responsabilidade. E a palavra responsabilidade, ela quer dizer aquele que vai cuidar do que recebeu. Por que tem gente que nunca vai receber? Eu vou falar aqui. Tem gente que quer ser consagrado obreiro. Como? Se não tem responsabilidade. Responsabilidade de quê, pastor? Responsabilidade principalmente com o teu chamado. Porque alguém que é chamado tem que ter pelo menos a responsabilidade de fazer a manutenção do seu chamado. O que é a manutenção do chamado, pastor? O que é a manutenção do chamado? É a Bíblia? Jejuar? Orar nas madrugadas? A pergunta é: você tem feito a manutenção do teu chamado? Você tem feito a manutenção do teu chamado? Ou você tem se preocupado com coisas alheias? Segundo o que Paulo diz, Paulo ele vai dizer o seguinte: um soldado em guerra jamais pode se satisfazer com coisas alheias. Porque se ele se satisfazer com coisas alheias, ele aborrece quem o chamou. Tem gente que é o seguinte: luta por um chamado, mas quando é chamado, esquece para que foi chamado. E eu coloquei algo aqui nas frases que Deus me deu, que é o seguinte: tem gente que luta tanto por um sonho, tanto, pastor, e um dia menospreza o seu chamado a ponto de esquecer que um dia sonhou. Quando você não faz manutenção no teu chamado, você esquece das promessas. Hoje você está tão preocupado com tantas coisas que o teu chamado ficou de lado, ficou em segundo plano. Hoje você está tão preocupado com aquilo que Deus tem para você que o teu chamado ficou em segundo plano. E eu coloquei lá: a cegueira, a imaturidade é a cegueira. E ela cega tanto, pastor, que ela fez com que Agar pegasse a sua promessa e colocasse debaixo de uma árvore. O imaturo, ele sempre vai abrir mão do seu chamado. O imaturo sempre estará disposto mais a desistir do que a permanecer. O imaturo sempre estará mais propenso a recuar do que a avançar. Por quê?
Porque a imaturidade dele faz ele achar que, na verdade, o chamado dele foi um erro. Está dormindo, né, varão? Está descansando? Olha para mim. O imaturo, no primeiro instante de prova, ele fala assim: será que eu fui chamado para isso? Será que Deus me chamou para passar por isso? Será que é isso mesmo que Deus quer comigo? O imaturo sempre, no momento da aprovação, ele vai falar assim: eu prefiro desistir do que passar pelo que eu estou passando. A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens, mas não imaturos, porque imaturidade não quer dizer idade. Eu conheço muita gente que tem muita idade, mas que não tem maturidade nenhuma. Mas eu conheço muita gente que desde novinho já teve grandes responsabilidades. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha tanta responsabilidade no chamado, que quando foram chamados para se curvar, ele disse: eu não posso substituir o chamado que eu já tenho. Ah, para! A Bíblia diz, pastor, que Nabucodonosor chama eles, não é isso ou não é? É. Então chamado é um designo, estão sendo designados para quê? Para se curvar diante da estátua. Mas a Bíblia diz que eles vão falar assim: eu não posso. Por que tu não pode? Porque eu já tenho um chamado. E quem te chamou? Aquele que vai me guardar. Já percebeu que tem gente que é tão imaturo que vive trocando de chamado? É tão imaturo que uma hora quer ser obreiro, outra hora quer ser pastor, outra hora não quer mais ser pastor, uma hora quer evangelizar, outra hora quer fazer missão, outra hora quer cantar. O imaturo não sabe o que quer. Porque a imaturidade traz indecisão. Uma hora quer, outra hora não quer. É como uma pessoa imatura para casar. Na primeira briga, ela vai falar o quê? Eu acho que não é isso que eu quero para mim. Por quê? Porque a briga vai fazer ele pensar: será que vai dar certo? Mas quem é maduro sabe, não vai ser uma briga que vai impedir aquilo que Deus tem para mim. Oh, glória! A pergunta que eu faço para você, eu vou terminar agora. O que você é? O que você tem sido? Pastor, tem sido imaturo. Eu tenho fugido do meu chamado, daquilo que Deus tem para mim. Eu tenho fugido das coisas que Deus tem para minha vida. E por eu fugir, eu estou pagando um alto preço. E esse alto preço não faz eu reconhecer que eu estou passando. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que enquanto a tempestade vinha no barco aonde Jonas estava onde? Aonde Jonas estava? No porão. Porão fala de um lugar escuro, que faz a gente entender que Jonas estava deixando o pau quebrar no couro dos outros, enquanto era ele que deveria pagar as consequências. Irmãos, infelizmente eu vou falar algo para você. Quando a gente não aceita o nosso chamado, quem está dentro da nossa casa às vezes paga, sofre. A Bíblia diz, sabe o quê? Que os marinheiros agora têm que começar a jogar as coisas para fora do barco. Enquanto eles se desfazem das coisas deles, Jonas está onde? Escondido. Eu quero perguntar para você: até quando tu vai se esconder daquilo que Deus tem para você? Até quando você vai permitir que os outros percam por causa de você? Até quando você vai permitir que as pessoas padeçam por causa de você?
A Bíblia diz que a ruína daquele barco foi tão grande, segundo a história vai dizer, né, que aquele barco era um barco mercante. E aquele barco mercante levava muitas riquezas, porque atravessava-se a fronteira para negociar do outro lado. A Bíblia diz que Jonas vê tanto a ruína daqueles homens, que ele sai. Amém? Isso é muito forte. Enquanto Jonas não é arrancado, Jonas, ele não reconhece o quê? O chamado. Preste atenção. A palavra de Deus vai dizer que os homens se lembram de Jonas. E alguém fala assim: tem um homem escondido dentro do porão. Aí alguém tem que descer num lugar escuro e arrancar Jonas de lá. A Bíblia diz que quando Jonas chega lá em cima, joga-se a sorte. E a sorte cai aonde? Pega isso aqui. A sorte cai aonde? Em Jonas. Aí alguém pergunta assim: quem é você, Jonas? Hã? Aí ele abre a boca e diz: eu sou Jonas, um dos hebreus, participo da escola de profetas. Sou profeta da casa do Senhor, mas Deus me enviou para uma missão que eu acho que eu não consigo. Deus me enviou para uma missão que eu acho que não dá certo. Olha, eu entendo, a partir de agora é o meu chamado, e essa grande tempestade veio nesse barco por causa de mim. Me lança dentro do mar, Amanda Suia, pode me lançar na água, porque imediatamente o vento vai cessar. A Bíblia diz que Jonas é jogado na água, o peixe já está de boca aberta. Por quê? Porque o peixe era o barco de Jonas. Mas antes de o peixe chegar em Nínive, ele vai passar nas profundezas. Aí Jonas vai abrir a boca e vai dizer assim: Senhor, a minha alma se atolou nas profundezas, mas se o Senhor me tirar daqui, eu estou pronto para concluir o meu chamado. E o peixe não vai deixar Jonas no lugar onde ele começou. Por quê? Porque se peixe deixa ele no lugar onde ele começou, ele não iria. Então o peixe, quando abre a boca, Jonas já está dentro de Nínive. Agora o Senhor vai falar assim: vai e prega a palavra. Pega no braço desse irmão e eu termino agora. Fala assim: hoje, sacode essa pessoa e fala assim: hoje o peixe vai te cuspir. Hoje o peixe te foi para fora. Hoje o peixe põe você para fora. Aceita o teu chamado.